Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia! Eu tô aqui hoje para a gente falar um pouquinho dos ossos do pé. O nosso pé, no total, possui 26 ossos. Você acredita nisso? Então, vamos falar deles? Vem comigo! Então, pessoal, aqui nós temos o nosso pé. O nosso pé, como eu disse, ele é composto por 26 ossos. Nós temos os ossos do tarso, os metatarsos e as falanges. Dentre os ossos do tarso, eles possuem duas fileiras, né? Uma fileira proximal e uma fileira distal. Eu vou selecionar para vocês os ossinhos da fileira proximal. Então, na fileira proximal, nós temos o talos. O talos, ele articula com a tíbia superiormente. Também tem uma face dessa articulação que articula com o maléolo lateral, que é da fíbula. Além disso, ele se articula com esse outro osso, que é o calcâneo, que também faz parte da fileira proximal, e com o navicular, que também faz parte dessa fileira proximal. Tranquilo? Então, nós temos esses três ossinhos que fazem parte da fileira proximal. Agora, nós vamos ver a fileira distal dos ossos do nosso tarso. Então, na fileira distal, nós temos um osso que ele é mais um formato quadrado, né, um cubo, por isso chamado de cuboide. E nós temos três ossinhos aqui. Os três, eles têm formato de cunha, então eles são chamados de cuneiformes. Então, nós temos um cuneiforme lateral, um cuneiforme intermédio e um cuneiforme medial. Esses são os ossos da nossa fileira distal. Então, vamos falar alguns detalhes de cada um deles, beleza? Vamos falar primeiro do nosso talos. O talos, ele possui a face articular superior. Eu vou até tirar aqui para vocês verem melhor. Possui essa face articular superior, uma face articular maleolar lateral e uma face articular maleolar medial. Todas elas em conjunto são chamadas de tróclea, entendeu? Então, a face articular do talos é chamado de tróclea e ela articula tanto com a tíbia quanto com a fíbula em relação ao maléolo lateral. Depois, vou falar para vocês uma coisa que a maioria dos órgãos e ossos do nosso corpo tem. Então, o talos, ele possui anteriormente, né, distalmente, uma cabeça, seguida de uma parte que vai dar uma estreitada, né, que é o colo, e depois nós vamos ter o corpo. E esse é o nosso talos. Além disso, posteriormente, nesse programa não dá para ver muito essa questão de sulcos, né, mas aqui teria um sulco que é o sulco para o músculo flexor longo do hálux. Esse flexor longo do hálux, ele vai passar aqui e passar inferiormente a essa partezinha do calcâneo, que nós vamos ver o nome, para ir lá para o nosso hálux. Então, ele segue esse trajeto. Então, aqui nós teríamos um sulco para o flexor longo do hálux. Então, agora vamos para o nosso calcâneo. O calcâneo, vamos começar então falando por esse sulco do flexor longo do hálux, que vocês já conhecem, e ele tá nessa região aqui. Essa região, se vocês repararem, tá sustentando o talos, não tá? Que é como se estivesse liberando uma barrinha aqui para sustentar o talos. Por isso, essa partezinha se chama sustentáculo do talos. Fácil, né? Depois, inferiormente aqui, nós temos uma tuberosidade calcânea, ou tuber calcâneo, que é o famoso conhecido calcanhar, né? Essa parte de trás aqui que a gente fala que é o calcanhar é justamente essa tuberosidade. Inferiormente a ela, nós temos dois processos, um processo medial, que é maior, e um processo lateral, que é menor. Uma outra estrutura que não dá para ver muito bem aqui, mas que eu vou falar para vocês, seria uma proeminência nessa região aqui, chamada de tróclea fibular. Ela é importante porque passa posteriormente a ela o tendão dos músculos fibulares e ela funciona como se fosse uma polia. Então, ela é muito importante, essa estrutura. Beleza? Então, nós vimos o nosso calcâneo. Agora, nós vamos para o nosso navicular. O nosso navicular,
ele é um osso que tem um formato de navio. Navicular quer dizer barco pequenininho, navio pequenininho. Então, por isso, navicular. E o que nós temos no navicular? Nós temos essa tuberosidade aqui. A tuberosidade do navicular, que é um ponto importante de inserção muscular, que nós vamos ver quando for falar de músculos da perna e do pé. Beleza? Em relação aos cuneiformes, a única coisa que eu quero falar para vocês deles, né, que são esses 3 ossinhos, é que se vocês separarem, eles não se alinham totalmente. O segundo dedo, né, porque nós chamamos primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, a partir, né, do hálux. O segundo dedo, ele é mais posteriorizado, se vocês repararem, a inserção dele, porque o cuneiforme intermédio é menorzinho. E essa disposição que favorece a estabilidade do nosso pé. Então, ela é muito importante, essa disposição. Não quer dizer que o pé está torto. Nós temos, então, o cuboide. O cuboide, ele vai ter um sulco inferiormente. Se vocês separarem, ele vai ter um sulco que é para o músculo fibular longo, para o tendão do músculo fibular longo. Então, o fibular, ele origina na região lateral da perna e ele vai inserir lá no primeiro metatarso e no cuneiforme, também medial. Então, esse é o sulco do fibular longo. E posteriormente a esse sulco, nós temos essa tuberosidade do cuboide, beleza? Então, somente essas duas estruturas. Agora vamos para os nossos metatarsos. Nós temos 5 metatarsos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5, justamente chamando dessa forma primeiro, segundo, terceiro e quarto e quinto metatarso, e geralmente colocado em números romanos, né? Então, nós temos os nossos 5 metatarsos. O que é importante nos nossos metatarsos? Proximalmente, essa parte que se articula com o nosso tarso é chamado de base. Depois, nós temos o chamado corpo e distalmente a cabeça. Então, base, corpo e cabeça. O mesmo funciona para as falanges dos nossos 5 dedos, beleza? Sempre base, corpo e cabeça. Base, corpo e cabeça. Sempre dessa forma. Então, nós temos 5 metatarsos com base, corpo e cabeça. O quinto metatarso, que é esse daqui, ele possui essa proeminência, que é a chamada tuberosidade do quinto metatarso, que também é um ponto importante para fixação muscular. Agora vamos para as falanges. Todos os nossos dedos do pé, assim como os dedos da mão, possuem 3 falanges, uma proximal, uma média e uma distal. Exceto o primeiro dedo, na verdade, que é o hálux, que tem uma falange proximal e uma falange distal. Só tem 2, beleza? Então, no total, nós temos 14 falanges. No pé, pode acontecer, já tiveram vários relatos, né, da falange média e falange distal serem fundidas e o quinto dedo possuir também somente 2 falanges, por causa dessa fusão. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso pezinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários que eu respondo, beleza? Já aproveita e se inscreve no meu canal, curte esse vídeo e até a próxima. Beijo!